Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a esta nossa celebração virtual. Neste 24º domingo após Pentecostes, nós queremos saudar a todas as pessoas que nos acompanham com as palavras de Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, que dizem: Aquele que dá testemunho de tudo isto diz: certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. Queremos realizar esta nossa celebração virtual na presença do Trino Deus. Deus, fonte criadora da vida, abre as tuas asas sobre nós para nos proteger. Acende teu fogo entre nós para nos animar. Sopra tua brisa suave e teu vento forte para impulsionar a trabalharmos contigo e renovar toda a criação. Por Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive de eternidade a eternidade. Amém. Convido para juntos louvarmos a Deus cantando. As palavras das senhas diárias previstas para o dia de hoje vêm de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, e nos dizem: procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que com um coração puro pedem a ajuda do Senhor. Nem sempre conseguimos viver uma vida correta. Nem sempre conseguimos viver a paz. Muitas vezes nós nos afastamos de Deus e também nos afastamos do nosso próximo. Muitas vezes somos omissos nas nossas palavras e também nas nossas ações. E por isto queremos pedir perdão a Deus cantando. Querido Deus, de joelhos eu chego a ti, vou te falar, por favor queiras me ouvir. Quantas vezes deixei de orar, quantas vezes deixei de lutar, quantas vezes não quis perdoar, quantas vezes deixei de amar. Quantas vezes neguei o perdão, quantas vezes briguei com os irmãos, quantas vezes repeti eu não, quantas vezes passei por ladrão. Senhor, perdão, Senhor, quantas vezes falaram de ti, quantas vezes matei e fugi, quantas vezes falei e menti, quantas vezes deixei de te ouvir. Nessa hora eu peço perdão, nessa hora eu quero te ouvir, nessa hora me ensine a amar, nessa hora recorro a Senhor. Perdão, Senhor. Querido Pai,
de joelhos falei minha dor. Perdão, Senhor, perdoe-me, pois sou pecador. Para todos que confessem sinceramente a sua culpa, o seu pecado, Deus também anuncia a palavra de graça e de amor. Em Hebreus capítulo 8, versículo 12, está escrito: porque eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei mais dos seus pecados. Na certeza da bondade de Deus, podemos confiar também no seu perdão e assim vivermos em paz. E o perdão de Deus nos liberta de nós mesmos e nos possibilita olhar os sofrimentos das pessoas ao nosso redor. Por isso também neste momento queremos clamar a Deus por todas as crianças que sofrem violência, por todas as mulheres que sofrem com o preconceito e discriminação. Queremos clamar a Deus por todas aquelas pessoas que passam pelo sofrimento da enfermidade. E assim queremos também colocar diante de Deus toda a criação que sofre e geme pelas dores de nosso mundo. Cantemos juntos. Queremos glorificar a Deus que vem a nós através da sua palavra. Queremos glorificar a Deus que nos presenteia com tantos dons e tantos talentos. Queremos fazer isto cantando. Glorificado seja teu nome, glorificado seja teu nome. Aleluia, 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 glória a Jesus. Convido para orarmos. Deus de bondade e misericórdia, graças nós te damos pela diversidade de dons com os quais tu nos presenteias. Derrama sobre nós o teu espírito de luz e entendimento, para que compreendamos que amas as pessoas, independente de raça, cor, nacionalidade. Orienta-nos também, Senhor, com a tua palavra, para que possamos proclamar o teu evangelho através de nossas palavras. Abre, Senhor, a nossa mente, o coração, para que vivamos a igualdade. Fortaleça-nos, Senhor. Fortaleça-nos na comunhão. Que o teu Santo Espírito tenha liberdade de agir em nosso meio, para que a tua palavra faça sentido em nossa vida e assim seja aprendida e praticada. Que nossos ouvidos e nossos corações estejam abertos à tua voz, hoje e sempre. Senhor, ajuda-nos para que não enterremos os dons que tu nos deste. Ajuda-nos para que possamos usar os nossos talentos para o bem de toda a humanidade, promovendo vida digna, paz, respeito e amor ao próximo.
Por Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e reina contigo e com o teu Santo Espírito, de eternidade a eternidade. Amém. Quero convidá-los e convidá-las para nós acompanharmos o momento da liturgia da palavra, acolhendo e ouvindo as leituras indicadas para esse final de semana. A primeira leitura do Salmo de número 90, versículos 1 a 8. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Diante de Ti, 1000 anos são como um dia de ontem que já passou, são como uma hora noturna que passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas, elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã, que cresce, abre em flor e de tarde seca e morre. Nós somos destruídos sim pela Tua ira, e o Teu furor nos deixa apavorados. Tu pões as nossas maldades diante de Ti, e com a Tua luz examinas os nossos pecados secretos. Faze com que saibamos que são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Queremos receber e aclamar o Evangelho desse final de semana, cantando juntos Aleluia. Faço a leitura do Evangelho desse final de semana, do Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículos 14 ao versículo 30. E Jesus continuou: O reino dos céus será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. Ele lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido as 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: O Senhor me deu 500 moedas, veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Depois, o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: O Senhor me deu 200 moedas, veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. O empregado que havia recebido as 100 moedas chegou e disse: Eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você devia ter depositado o meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas. Porque aquele que tem muito receberá mais,
e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem, será tirado dele. E joguem fora, na escuridão, o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Até aqui a leitura do Evangelho. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Estimados irmãos, estimadas irmãs em Cristo Jesus, estamos nos aproximando do final do ano eclesiástico e, com isso, os textos bíblicos indicados para a nossa reflexão nesta época falam da segunda vinda de Cristo e de como devemos nos preparar para isso. Assim, o texto bíblico do Evangelho de Mateus, que nós acabamos de ouvir, texto destinado para este final de semana, nos traz uma parábola contada por Jesus sobre um ajuste de contas que um senhor fez com os seus servos depois de lhes ter dado a incumbência de negociar com os seus talentos enquanto estivesse fora da cidade. O tempo da ausência do Senhor representa o tempo que decorre entre a ressurreição e a segunda vinda de Cristo. Durante esse tempo, os servos são chamados a viverem e agirem como mordomos responsáveis sobre aquilo que é dado por Deus. Ao voltar, ele pede prestação de contas sobre a maneira como usaram as dádivas recebidas. O tempo que separa o cristão da volta de Jesus é tempo para aproveitar e aplicar os talentos dados por Deus com sabedoria. Um talento correspondia, na época de Jesus, a mais ou menos 18 anos de serviço, o que, convenhamos, é uma soma considerável. A palavra talento pode simbolizar uma habilidade natural ou espiritual com que servimos a Deus. O Senhor da parábola confiou uma soma altíssima aos seus servos. 5 talentos representam o salário de aproximadamente 90 anos de serviço. Por meio de tais valores, o autor está indicando quão grandes responsabilidades estão sendo entregues por Deus aos seus servos. Os 2 primeiros servos fazem a mesma coisa, ou seja, saem a negociar e, agindo assim, dobram o valor dos bens. Aprendemos que, por ocasião da volta do rei, os servos prestarão conta do uso que fizeram daquilo que esteve ao seu alcance. Esta parábola nos chama a que se faça uso imediatamente daquilo que está ao nosso alcance em benefício do nosso próximo. Um dos servos recebeu 5 talentos e o outro recebeu 2 talentos. A vida deste segundo servo não tem menos valor, não tem menos significado. O que aqui importa é prestar contas daquilo que foi recebido, seja pouco, seja muito. Perante o Senhor, todos receberam o mesmo. Nas coisas essenciais, Deus trata todos com igualdade. Os talentos são dados por Deus assim como Ele deseja. Não importa tanto a quantia, o que importa é o que é feito com o que se ganha. Diante de Deus, não é a quantidade da graça recebida que determina a medida do julgamento. Diante do Senhor, o que importa realmente é sair imediatamente a negociar, a aplicar, ou seja, o servo bom e fiel é aquele que enfrenta as tarefas que o Senhor lhe confia durante o período da sua ausência. No dia a dia, temos diante de nós um bom número de pessoas necessitadas e de tarefas a serem cumpridas. No dia a dia, temos diante de nós muitas chances de colocarmos os nossos talentos à disposição para que o reino de Deus se manifeste. No nosso dia a dia, temos a chance de sair e negociar, fazer, agir, arregaçar as mangas, sujar as mãos,
fazer a diferença? Pode o servo de Deus ficar tranquilo e acomodado vendo as necessidades do próximo? Pode ficar sossegado diante do sofrimento do irmão e da irmã? Não, não pode. Os talentos recebidos devem estar a serviço do próximo e do lugar onde vivemos, trazendo transformação para o bem comum. É interessante também notar que o terceiro servo não é desonesto, não é desperdiçador. Ele guarda, enterra o que recebeu, guarda com muito cuidado. Desta forma, dá provas de que reconhece a existência e os direitos do seu Senhor. Este servo não protestou e nem se rebelou contra o Senhor. Ele simplesmente deixou de aplicar o que ganhou. E aí está o seu erro. Podemos dizer que ele foi negligente, descuidado. Recebeu e não usou sabiamente o que recebeu. Ele não foi sério diante do seu Senhor. A pessoa para a qual Deus não é o primeiro na vida, a pessoa que não recebe dele sentido e consolo, alvo para a vida e ordem para a jornada, é um servo negligente. O Senhor requer da nossa parte ação, a partir daquilo que nós recebemos. Seja muito, seja pouco, mas o que pode fazer o servo com um talento só? No mundo de hoje, provavelmente existem mais pessoas com um do que com 2 ou mais talentos. Perigos peculiares cercam o ser humano de um talento só. Ele pode ser tentado a enterrar o que ganhou, tentado a pensar: o que eu posso fazer com tão pouco? Acabando assim, ressentido com a vida, tornando-se amargurado por não ser tão bem dotado quanto os outros. Pode acabar revoltando-se contra Deus, chegando a acusar Deus de ceifar onde não semeou, justificando assim o fato de ter enterrado o seu talento. Tal pessoa prefere deixar as coisas como estão, prefere apenas observar. Se quisermos apenas observar, nada alcançaremos. Depois de um tempo, voltou o Senhor. Jesus voltará e pedirá prestação de contas da parte de todas as pessoas. Isso nós confessamos no credo apostólico quando nós dizemos: virá para julgar vivos e mortos. A forma como Jesus virá, quando isso vai acontecer, não são os elementos mais importantes. O que importa é a correta aplicação dos dons, dos talentos, das capacidades que nos tiverem sido dados. O que fazer com os nossos talentos? Somos enviados ao mundo para que acionemos, ativemos e desenvolvamos o que nos é confiado. Nós, servos, já ao nos levantarmos pela manhã, devemos pôr o novo dia à disposição do Senhor e do nosso próximo. Devemos tomar o propósito de servir ao Senhor e servir ao próximo com alegria e gratidão, com palavras, mas principalmente com ações. Quantos talentos devem estar enterrados por aí? Com a desculpa de que com tão pouco não se pode fazer a diferença. Ou com a desculpa: isso não é comigo, deixa que os outros façam. Ou ainda: o que os outros vão pensar de mim se eu fizer alguma coisa? O servo que escondeu o talento pode ser comparado ao típico cristão convencional. Não protesta, não age, é morno. Dias atrás eu li uma charge que dizia assim, que mostrava assim: tinha uma pessoa caminhando por cima de um muro. De um lado estava Deus e os seus anjos, do outro lado estava o diabo e os seus ajudantes. Deus e os anjos diziam: desce daí, vem para cá, desce daí, enquanto que o diabo e os anjos estavam sentados apenas observando aquela cena.
E isso intrigou aquela pessoa que caminhava sobre o muro e de repente ela resolveu perguntar para o diabo: me diz uma coisa, por que Deus e os anjos pedem tanto para que eu desça do muro e você e os seus ajudantes não dizem nada? E o diabo simplesmente respondeu: porque o muro já é meu. Não tem como ficar em cima do muro. Enterrar o talento traz consequências. Colocá-lo à disposição também traz consequências. Mas que possamos sempre buscar fazer a vontade de Deus, colocando os nossos talentos à disposição daqueles que ao nosso redor estão. E como comunidade cristã, o que devemos fazer? Como comunidade cristã, vivemos num período onde aguardamos a volta do Senhor. O tempo de espera não pode ser um tempo de passividade, de preguiça, de medo, de acomodação ou de enterrar os talentos. A demora do Senhor não deve ser vista como algo ruim, mas como uma grande oportunidade para aplicar em benefício do reino de Deus e do próximo os talentos que nós de Deus recebemos. Cada novo dia somos chamados a colocar os nossos dons à disposição da construção do reino de Deus entre nós. Que não tenhamos medo de investir os nossos talentos ali onde podemos fazer a diferença, buscando justiça, buscando respeito, buscando vida digna para todas as pessoas. Os talentos que nós recebemos de Deus não é para o nosso próprio bem, mas eles devem ser usados para o bem do próximo. E assim, quando usamos os nossos dons para o bem do próximo, automaticamente nós também podemos viver bem. Não tem como olhar quem sofre e fazer de conta que não vê. Não tem como confessar a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e no dia a dia cruzar as mãos diante das injustiças e diante da violência. Portanto, neste tempo em que somos convidados a nos preparar para a segunda vinda de Cristo, que possamos fazê-lo com sabedoria, usando bem os talentos que Deus nos dá, para que ali onde nós estamos, o nosso testemunho de fé realmente apareça em nossas palavras, mas principalmente em nossas atitudes. E que o Espírito Santo de Deus nos dê a sabedoria para não perder as oportunidades de fazer a diferença e colocar sinais do reino de Deus onde nós estamos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Amém. Após termos ouvido a palavra de Deus, nós vamos responder a ela confessando a nossa fé. Creio, Senhor, que és Deus, Deus nosso Criador. Creio, Senhor, que és Pai, que de todos cuidas com grande amor. Creio, Senhor, que és Pai, que de todos cuidas com grande amor. Creio, Senhor, que és Deus, Deus nosso
24º domingo após Pentecostes, é uma oferta sinodal, será destinado para o Fundo de Missão, Educação e Diaconia. A educação cristã contínua faz parte do plano de ação missionária da IACLB. O Sínodo Noroeste Rio-Grandense vem confeccionando material educativo através dos fascículos temáticos que auxiliam em estudos bíblicos e encontros de famílias. Através de um material simples, de fácil compreensão e que auxilia na formação de lideranças, jovens, crianças, famílias e na edificação de fé de nossos membros. Os fascículos são de distribuição gratuita, tendo o aporte financeiro através do Fundo de Missão, Educação, Diaconia e Cuidado. Que Deus abençoe as ofertas, os doadores e doadoras. Quem quiser fazer a sua oferta, o faça na Secretaria da Paróquia da Comunidade São Paulo, em horário de expediente. Deus se alegra com a pessoa que oferta com o coração agradecido. Dá-nos olhos claros e vem o irmão. Dá, Senhor, ouvidos e dão atenção. Mãos que aprenderam dores a aliviar. Pés que não hesitam na hora de ajudar. Corações que sabem repartir a dor, partilhar prazeres, propagar louvor. Lábios que contentes abrem-se a cantar, convidando todos para se alegrar pelos dons que deste. Graças, ó Senhor, pois os recebemos por teu grande amor. Nada nos pertence, tudo Deus quer dar. Quer por nós em Cristo o mundo abençoar. Comunidade cristã que recebeu de Deus dons e talentos, não os enterram, mas os colocam a serviço do próximo. E uma forma de servir neste mundo, servir ao próximo, é através da oração. Por isso, convido para termos um momento de oração. Senhor, te louvamos e agradecemos por este momento de celebração, pelo teu encontro conosco, pela tua palavra que é viva e eficaz. Somos agradecidos porque tu nos amas e em tua misericórdia abençoa cada família de nossas comunidades. Fortaleça as lideranças de nossas comunidades e paróquias. Coloque em seus corações a coragem para servirem o teu povo, a tua comunidade, com os dons e talentos que lhes presenteaste. Intercedemos da mesma forma por todas as autoridades municipais, estaduais e federais. Pedimos que nestas eleições municipais ocorra a transparência, que as pessoas votem conscientes em propostas que visam melhorar o bem-estar comum do município. Não vendam seu voto, não entrem no jogo da violência, mas que mantenham uma postura cristã que promove o respeito e a paz.
e que as pessoas eleitas possam governar com justiça e honestidade, promovendo o melhor a toda a população. Intercedemos pelos enfermos em casa, em leitos e hospitais. Que tua boa mão conceda graça a eles, curando-os, manifestando o seu poder e graça. Pedimos pelas pessoas e famílias enlutadas, para que mantenham a esperança da ressurreição e vida eterna em Cristo Jesus. Pedimos pela nova semana. Abençoe cada um e cada uma de nós, que teremos que tomar decisões importantes. Entregamos tudo a Ti, confiando nos Teus cuidados e colocando os demais pedidos e agradecimentos na oração mais bonita e completa que existe, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido para recebermos a bênção do nosso bondoso Deus. Que o Deus todo bondoso vos abençoe e vos guarde, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos na paz do Senhor e vamos nesta nova semana servi-lo com gratidão e muita alegria. Abençoado domingo e abençoada semana a todos e a todas.